Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado, minha querida Paula, por estar aqui, por ter aceito o meu convite para gravar este podcast, que, como se sabe, se chama Deixar o Mundo Melhor. Acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, procuramos que isso aconteça. Também é uma preocupação sua em termos gerais? Claro que sim, Francisco. Primeiro queria lhe agradecer o convite. Honra-me muito estar aqui. Tenho a maior estima, admiração e respeito por si e, portanto, e acho de facto importante falarmos em deixar um mundo melhor. Claro que sim, claro que é relevante e deve ser relevante para cada um de nós. Uma pessoa sozinha não faz a diferença. São precisas várias pessoas, várias vontades para de facto ajudarem a transformar o mundo, mas sem dúvida que é uma preocupação. E sente especial obrigação ou incumbência pelo facto de ter nascido uma família com dinheiro, enfim, com uma quantidade de mordomias, se pode chamar assim, já disponíveis? Sim, eu diria, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Eu acabei por interromper os estudos e, portanto, com 19 anos eu já fazia parte do Conselho de Administração da holding familiar. E, portanto, desde cedo entrei no mundo dos negócios, no mundo do trabalho. Tive uma educação muito baseada nos princípios do trabalho, na importância da criação de valor, na importância do legado, na importância da geração seguinte. Eu sou a quarta geração de um grupo familiar. A quarta geração de um grupo familiar, portanto o grupo tem 150 anos, nasceu em 1870. Obviamente que se transformou muito com o meu pai. O seu pai, que eu tive o prazer de conhecer, com quem me dava aliás muito bem, é uma estrela muito brilhante nesse firmamento, não é? É verdade. Das 4 gerações. Não é? É verdade, sem dúvida, e foi para mim, foi sem dúvida o meu grande mentor, a minha grande inspiração. Com ele aprendi tudo. Apesar da diferença de idades que nós tínhamos praticamente quase 40 anos de diferença. Foi um pai já mais velho, mas era uma pessoa muito jovem, com um espírito, com um dinamismo, com uma audácia, com uma vontade de fazer coisas, de criar valor, com um espírito de missão, de imprimir garra, entusiasmo. Portanto, eu nunca tive a percepção que trabalhava claro que tive a percepção que trabalhava com o meu pai, era inevitável isso, porque de facto ele era uma pessoa muito presente na empresa, muito hands-on. A empresa era o que ele é, não é? E portanto ele determinava a atuação da empresa, as áreas de atividade onde queria estar presente, geografias onde achava importantes que o grupo tivesse, mas de facto esses valores foram-me transmitidos. Nós somos um grupo familiar. E nunca se sentiu discriminado pelo seu pai, para um lado ou para o outro? Um favorecendo-a, outro castigando, entre aspas, por ser filha e, portanto, exigir mais de si? Discriminada, não. Vivi sempre com poucas palavras, portanto, o elogio numa empresa familiar, e neste caso no meu pai, era algo que não existia. E que às vezes falta uma palavra de apreço, uma palavra. Não existia? Não existia. Nunca existiu. Nem no dia de Natal, nem assim no fim do ano. Não, isso sem dúvida. Mas em ambiente de trabalho, sim, qualquer elogio, qualquer deferência, ou de que estive bem, ou de que geri aquele negócio. E às outras pessoas que trabalhavam na empresa, esses elogios aconteciam?
nunca foi uma pessoa de muitos elogios, mas eu acho que quando se trabalha numa empresa familiar, às vezes privilegia-se mais os de fora do que os de dentro. Só para se mostrar que eu não sei o que é, mas se calhar eu acho que hoje eu não sinto tanto isso, talvez por ser de uma geração diferente. Sim. Mas era um rigor, quase um sinal educativo numa forma de estar que de facto acontecia, e eu habituei-me a olhar para os olhos do meu pai e a perceber pelo seu olhar o nível de satisfação ou de entusiasmo, ou de facto como é que estava a ser a minha prestação. E o grau de exigência também era mais elevado? Era bastante elevado. Era bastante elevado, e aí não havia qualquer tipo, o facto de eu ser mulher, de eu ser mãe, para o meu pai era igual. Nós reuníamos-nos várias vezes ao sábado de manhã. Recordo-me de interromper compromissos sociais uma sexta-feira porque tinha de dormir, porque no dia seguinte tinha que ir para o escritório, e portanto reuniam-se aos sábados de manhã no escritório? Todos os sábados de manhã, das 9h30, aí era dada uma tolerância de meia hora, porque normalmente o horário era às 9, aí era às 9h30 e estávamos juntos até 1, 2 da tarde. Para essas reuniões aos sábados? Família. Só família. Não, e alguns, as minhas irmãs, cunhados que também trabalhavam no grupo, e profissionais, dependendo dos temas que nós teríamos que abordar, e portanto convocávamos. Qual era o objetivo dessas reuniões aos sábados? Era uma espécie de sumário eu acho que era um definição de objetivos para o futuro? Talvez um pouco, era um bocadinho brainstorm, e eu acho que a geração do meu pai é uma geração talvez um pouco dura, rígida em termos de forma de estar no escritório, a presença. De exigência. E portanto o fim de semana permitia, talvez, até pela forma como nós íamos vestidos, porque íamos de uma forma mais relaxada, não é? Durante a semana ia tudo de fato e gravata e tudo mais vestido de uma forma mais rigorosa. Ao fim de semana era-nos permitido essa informalidade. Todo o ambiente da reunião também era mais informal. E portanto talvez mais salutar. Mas era nas instalações da empresa? Nas instalações da empresa. Não havia uma almoçarada depois? Nem nada. Havia, mas eu tenho que lhe dizer que convidava-me sempre a almoçar, mas eu estava sempre desejosa de ir para casa para ter com os meus filhos, porque tinha filhos pequenos, e portanto poucas as vezes era que eu ficava para almoçar, pela dinâmica familiar que tinha e que era importante. Estamos a falar de uma fase em que a Paula tem 30 anos, 20 anos? 30 tenho 20, 30 anos. E os seus filhos hoje em dia, que idade é que têm? Eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho que tem praticamente 24 anos, que já se formou em gestão e trabalha em Madrid. Tenho uma filha que... Não tem nada a ver com a empresa? Não tem nada a ver com a empresa. O que é que faz? Trabalha na CBRE, na Richard Ellis, em imobiliária. Sim. E eu gosto muito que ele tenha uma experiência fora da empresa. E os outros filhos, que idade têm? A Francisca tem 20 anos e está na escola de hotelaria de Lausanne. E tenho um filho do meu segundo casamento que tem 2 anos. Isso é uma empreitada nova, não é? É verdade. Não vou esconder aqui, eu fui mãe aos 49 anos, foi uma gravidez. Foi complicado? Foi uma gravidez de substituição, portanto foi nos Estados Unidos. De facto, a minha idade não me permitiu ter uma gravidez eu própria. O meu marido tinha um desejo profundo de ser pai. Ele não tinha filhos do lado dele. Não tinha filhos, e é uma alegria. De facto, não foi uma decisão fácil, porque eu já estava com 49 anos e numa fase da minha vida com enormes responsabilidades, em que ter um filho era uma coisa séria, mas hoje até porque 2 dos filhos já não estão em casa, hoje ter o Manel em casa é uma felicidade e uma luz enorme. Não e acho que rejuvenesci, não chora muito, deixa-me dormir. Pode descrever em termos que as pessoas como eu percebam o que é uma gravidez de substituição? Portanto, o que em Portugal de uma forma corrente se chama barriga de aluguer. Sim.
E portanto é algo que nos Estados Unidos é uma prática recorrente para quem não pode ter filhos. Em Portugal há em circunstâncias muito particulares. O meu caso não se adequava e portanto acabamos por optar nos Estados Unidos, porque de facto tenho uma longa experiência nessa situação. E dava-nos imenso conforto toda a legislação dos Estados Unidos e acabamos por recorrer a uma alternativa dessas. Então está feliz agora com o seu... Muito feliz. Já 2 anos, muito feliz. Já está quase a deixar de ser bebê. É verdade. Mas vamos voltar outra vez atrás. Há pouco estava a dizer que tinha começado a trabalhar aos 19 anos. Até aos 19, por onde é que andou? Em que escolas? O que é que fez? Eu morei até aos meus 18 anos entre Espinho e Praia da Granja. Eu tive uma vida perfeitamente normal. Andei numa escola primária pública. Aonde? Em Espinho? Em Espinho. Frequentei parte de um ciclo preparatório, na altura ciclo preparatório, também no Liceu de Espinho, e depois mais tarde nós mudamos de facto para o Porto, fomos viver para o Porto, meu pai comprou uma casa no Porto. Teve pena sair de Espinho daquela zona da Granja? A questão do mar e a proximidade com o mar é uma coisa, e quando temos essa possibilidade desde que nascemos, é algo que de facto sentimos falta, mas gostei de ir para o Porto. Obviamente, adolescente, ir para o Porto era outra liberdade, outra vida, outra dimensão, e foi ótimo. Então foi para o Porto com que idade? Tinha talvez 18 anos quando fui para o Porto. E concluí o secundário. Depois comecei a trabalhar e estudava à noite, mas rapidamente me desmotivei com os estudos. Gosto imenso de trabalhar, gostei imenso da experiência, passei por várias fases da empresa para aprender, desde contabilidade, tudo, e o grupo de facto sempre foi um grupo muito diversificado. Nós, como o Francisco saberá, nós basicamente nós somos um grupo, e isto tornando o mundo melhor. Nós, de facto, o nosso legacy business, a cortiça, é um negócio totalmente sustentável, não é? É um negócio da natureza. A cortiça é o grande negócio. É a nossa história. Herdado do seu pai. Exatamente. É a nossa história que continua. E de facto é um negócio raro, é único, e é para nós um imenso orgulho ter um negócio com aquelas características, e eu acho especialmente nos tempos de hoje, onde de facto tudo que são negócios sustentáveis e ligados à natureza são tão importantes, e portanto mantemos-nos na cortiça. A matéria-prima de que vivem é basicamente de que países? A cortiça, a grande produção de cortiça está em Portugal, a segunda maior em Espanha, e depois alguns países, tudo países mediterrâneos. Algéria, Tunísia, Marrocos, um pouco na Sardenha, mas depois não existe em mais lado nenhum. Portanto, pode-se dizer que é um produto português, porque a sua maior floresta está em Portugal. E os vossos principais clientes, compradores? O mundo. As aplicações são imensas na área da cortiça e, portanto, é uma indústria muito exportadora. Do seu pai me contar histórias de vendas na Rússia. Verdade. E que ele tinha de esperar até ter uma resposta. É verdade. Histórias muito engraçadas. Não, quando se começou havia... E que revelam muito como aquilo funcionava. Exatamente. Não, nós crescemos imenso nos países de leste, numa determinada altura da vida do grupo. Havia outros players no mercado que estavam em geografias europeias, França, Inglaterra e outros mercados, e portanto a nós e ao meu pai coube-nos o lado mais difícil de explorar outros mercados, e por isso o grande investimento nos países de leste, e que o grupo dá de facto um salto grande com
com a ida para essa geografia. O Manuel Rios Amorim é seu primo? O António Rios Amorim é meu primo direito. Nós na área da cortiça temos 2 ramos familiares. Temos o meu tio António Amorim, pai do António. O António é o presidente da Corticeira Amorim, irmão do meu pai. Mais novo ou mais velho? Mais velho e que está vivo, e que é um prazer tê-lo e um grande entusiasta. E depois estamos nós as 3, eu e as minhas irmãs, como herdeiras do meu pai na parte da cortiça. E dá-se bem com o António? Muitíssimo bem, temos uma relação de irmãos. E dividem tarefas? Não, porque eu nunca tive, nem tenho funções executivas no grupo Amorim e na Corticeira Amorim. Portanto, eu sempre trabalhei com o meu pai em atividades só dele, privadas dele, e portanto nunca trabalhei dentro do grupo Amorim. E o que é que considera coisas dele, privadas dele? A Galp é um negócio. Portanto, o grupo Amorim diversifica-se imenso pós-revolução. De 74, eu diria anos 80, o grupo diversifica-se bastante, passa a ter de facto uma exposição nacional e internacional muito maior. Portanto, nós e o grupo, o meu pai conjuntamente com um grupo de acionistas fundadores criou o BCP, portanto o atual Banco Milênio, nos anos 80. Nos anos 80... Tem alguma ligação ainda acionista grande ao Milênio? Não temos. Tivemos na sua origem, tivemos na sua fundação, tivemos na escolha da sua administração, mas hoje não temos nada a ver com o BCP, apenas uma relação de cliente como outro banco. Tivemos também nos anos 80, fizemos uma joint venture com o Grupo Accor, e aí o Grupo Amorim tem pela primeira vez a sua experiência turística e começa a ter contacto com o mundo imobiliário. Também tivemos... Isso pode-me dar exemplos de investimentos nessa área? Já feitos? Com o Grupo Accor nós fizemos tudo o que são os hotéis Ibis, Novotel, Sofitel. Foi uma operação bastante grande. E tem uma percentagem igual ou tem quem é que manda? Tínhamos uma percentagem de 50%, 50-50. Hoje já não saímos dessa joint venture, foi uma joint venture que durou há alguns anos, portanto foi durante os anos 80, saímos. Tivemos também nos anos 90 nas telecomunicações, portanto nós criamos o núcleo fundador da Telecel, que hoje é grupo Vodafone. A banca sempre foi um setor muito importante também para nós, onde tivemos uma participação, aí já nos anos 2000, uma participação significativa no Banco Popular Espanhol, e isso está-se com a aquisição do Banco Popular Espanhol pelo BNC, o Banco Nacional de Crédito, que nós tínhamos uma participação relevante, o meu pai tinha uma participação relevante, e portanto faz-se a venda do Banco Nacional de Crédito ao Banco Popular, e nós tornamos acionistas de um banco ibérico que tivemos. Mais tarde, e aí para lhe responder um pouco àquilo que é os investimentos Família América Amorim e Grupo Amorim, depois nos anos 2000 nós entramos na Galp, aí sim. Onde ainda estamos. E que hoje em dia é uma das principais fontes de ocupação, ou sem áreas dúvida, de ocupação. Sem dúvida, portanto em 2005 nós entramos... Quanto tempo por semana é que dedica à Galp? Bastante, portanto nós entramos em 2005 e eu em 2016, por motivos de saúde do meu pai, que foi obrigado a renunciar aos cargos que tinha, assumi a presidência do Conselho de Administração da Galp, onde já estava há 10 anos, uma parte como administradora e uma parte na vice-presidência, e sim, obviamente que todo este tema da transição energética é algo em que me envolvo, é algo que tenho promovido
bastante. Quem são os principais acionistas da Galp atualmente? Atualmente é a Amorim Energia, onde a Amorim Holding e, portanto, a família América Amorim tem a sua maioria. Temos 55% da Amorim Energia e 45% tem a Sonangol. E dão-se bem com a Sonangol? Temos uma relação de respeito mútuo, focados na empresa, focados nos resultados, uma relação frutífera. Mas os representantes, ou melhor, quem manda na Sonangol tem mudado, não é? Tem mudado, mas a parceria, como de facto a família Amorim tem a maioria da parceria, sempre que há mudanças dentro da Sonangol não há propriamente perturbações dentro da Amorim Energia. Não se repercutem? Não. E a Galp é um bom negócio? A Galp é uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade porque sem dúvida é um setor estratégico, importante para o país, representa muitos postos de trabalho e portanto também uma responsabilidade social enorme. Estamos num momento de transição energética. E portanto o seu legacy business são toda a parte de combustíveis fósseis, o gás e o petróleo, e portanto temos consciência dessa mudança que temos que fazer em termos da transição energética e de facto trazer para dentro da Galp um mundo mais verde, mais sustentável. Isso é possível? Claro que é possível. Tudo vai acontecer? Já está a acontecer. Dentro do prazo? Já está a acontecer. Os prazos são cada vez mais apertados. É verdade. Está a acontecer. Eu tomei durante a minha presidência, tomei a decisão e a responsabilidade do encerramento da refinaria de Matosinhos. Foi uma decisão muito, muito dura. É uma refinaria muito antiga, que está na Galp há muitos anos e obviamente que mexe com famílias, mexe com postos de trabalho, mas foi uma decisão que importante no sentido do compromisso da empresa para com essa transição energética. E para além dessas atividades que já falámos, cortiça, Galp, etc., há toda uma área depois ligada à moda. Uhum. O Gucci, umas coisas que nem sei bem resumir. E depois há toda a atividade ligada ao turismo. É verdade. Eu trabalhei sempre com o meu pai e quando tinha 32 anos, isso acontece exatamente na mesma altura que o grupo adquire um terço da Galp, eu decido tentar uma carreira independente. E obviamente tem as suas complexidades. Decidiu separar-se do grupo? Não separar-me, ter um caminho paralelo. Dar o grito do Ipiranga? Não. Queria muito, quando se trabalha com família, se tem um pai muito forte, muito, muito presente, eu senti uma necessidade enorme de tentar. E de sentir que tinha já adquirido conhecimento, que eu trabalhei, de facto, comecei a trabalhar muito cedo, conhecimento, expertise, e era importante para mim. Mas isto para quê? Para mostrar à família? Não. Ao mundo e a si próprio que era capaz? Não, o Francisco quase parece meu pai a falar. Que não ficou na altura muito contente com a decisão. Não, foi uma vontade muito grande de fazer algo, de ter a minha independência. Acho que a relação com o meu pai melhorou muitíssimo. Depois de facto de eu fazer o meu grupo, e o grupo continuou. Acho que Mas esse seu grupo era financiado por quem? Era financiado pela banca com responsabilidades minhas pessoais. E hoje em dia como é que está o grupo? O seu grupo? O meu grupo está muito bem, portanto nós entretanto evoluímos para além da moda. Hoje somos um grupo muito forte na restauração, portanto Que tipo de restauração? Uma restauração contemporânea, espaços dinâmicos, espaços grandes,
espaços, sobretudo, que possam estar em qualquer parte do mundo. Eu acho que nós temos que olhar para Portugal da mesma forma que olhamos para o mundo. Não existem para mim projetos à dimensão de Portugal. Os projetos têm que ser nós estamos num mundo global e quando pensamos em Portugal temos que pensar global. Pode-me dar um exemplo concreto? Não, eu acho que nós quando fizemos os nossos espaços e o nosso conceito, toda a gente dizia que barbaridade, que espaços tão grandes, não há mercado, mas há procura. E eu acho que há muito medo em arriscar dar esse passo. E há que perceber que a procura existe. E a procura de facto. Estamos a falar neste caso da procura de que bens ou serviços? De bens, serviços, das pessoas quererem de facto. Mas em concreto, de quê, por exemplo? A restauração, nós temos restauração com restaurantes, a parte da moda também, que tem crescido imenso. Hoje também também fazemos parte e fomos ao processo também de herdade da Comporta da Rio Forte. É isso que eu lhe ia perguntar. Exatamente. Onde é que entra a Comporta? A Comporta entra aí. Também no seu grupo? No meu grupo. Eu tenho um grupo. Mas não é Grupo Amorim? Não, é um grupo Paula Amorim, onde eu tenho um acionista em parte do meu grupo, que é Miguel Guedes de Sousa, que é o meu marido, que tem uma grande experiência, é hoteleiro, tem uma grande experiência internacional exatamente na área onde nós estamos. E está comigo a trabalhar e de facto acho que temos revolucionado, acho que demos um input e um desenvolvimento à Avenida da Liberdade muito grande. Acho que a Avenida da Liberdade tem hoje uma dinâmica e nós fomos sem dúvida. Tem lojas próprias. Lojas próprias, os restaurantes, os Nsequá, portanto acho que trouxemos uma dinâmica à Avenida da Liberdade muito grande. Vamos também abrir um hotel no próximo ano, também na Avenida da Liberdade, um hotel pequeno. Nós dizemos que é um restaurante com quartos, porque de facto o restaurante tem sempre uma predominância muito grande nos nossos negócios. E a Comporta, que é... A Comporta é uma coisa muito mais ambiciosa. Exatamente, é uma área grande. Tinha um sócio estrangeiro, agora já não tem, como é que nós fomos ao processo e adquirimos a propriedade com um sócio estrangeiro, com a Vanguard na altura, mas sabíamos claramente o que é que nós queríamos dentro da sociedade, e entendemos a determinada altura que cada um deveria seguir o seu caminho. Nós temos hoje aquilo que era o terreno, a propriedade que estava com o Aman Resorts, ainda na altura do GES, e portanto nós ficamos com essa propriedade. Estamos a falar de 160 hectares aproximadamente. 160 hectares que nós estamos a falar e, portanto, com um arquiteto belga que tem uma casa em Melides, que gosta bastante de Portugal e que vai fazer o projeto, Vincent van Dussen. É um projeto completamente inovador e que, sem dúvida, acreditamos que vai colocar a Comporta num outro patamar. E fora de Portugal, têm projetos também? Neste momento não, em termos do grupo não, temos estado muito focados em Portugal e portanto é um grupo que temos dado passos seguros do ponto de vista financeiro. Eu não tenho aqui neste meu lado o respaldo financeiro da Amorim Holding, faço sozinho. E portanto temos estado em Portugal e achamos que há imensas oportunidades em Portugal. Portugal está sem dúvida no radar do turismo, dos investidores. Achamos que não há espaço em Portugal para turismo de massas. Portugal não tem dimensão para ter um turismo de massas. Então não quer a quantidade. Não queremos, achamos que o país não é esse o caminho para o país. Achamos que um turismo de massas é um turismo que consome pouco, que gasta pouco, que não cria valor e que não investe.
Portanto, Portugal, pelas suas características geográficas, culturais, pela sua arquitetura, deve ser preservado, e um turismo de massas não combina, e não penso que seja o melhor para o país, mesmo do ponto de vista de qualificação dos recursos humanos das pessoas, da formação das pessoas, de criação de emprego, de criação de valor, de formação. Nós termos um turista de mais qualidade eleva, sem dúvida, o patamar de todos nós. Mudando agora de tema, estamos a aproximar-nos do final. Tem 2 irmãs. Certo. Igualmente herdeiras do seu pai. Certo. Está-se bem com elas? Damos. Tem os terrenos bem divididos? Temos tudo dividido. Almoçam ao sábado? Não, porque eu entretanto mudei para Lisboa. Eu estou em Lisboa há cerca de 10 anos e isso dificulta um pouco mais essa ligação, mas tínhamos, enquanto eu estava no Porto reuníamos, mas obviamente que nos reunimos todos os meses por motivos de trabalho, e temos a nossa mãe ainda connosco com 87 anos, e que é membro do Conselho de Administração da Holding e que participa no Conselho de Administração e que está em ótima Graças forma, a Deus, e a vocês, e que é de facto um elemento de união e um grande pilar para a nossa relação. Portanto, por aí tudo bem. Por aí tudo bem. Já pensaram em fazer uma fundação, qualquer coisa de não lucrativa, mas que não é bem só para perpetuar o nome do seu pai? Olhamos mais. Mas é para deixar qualquer coisa, deixar certo. o mundo melhor nesse sentido. Nós temos estado tão focadas, e o meu pai foi tão presente em termos de trabalho até ao fim da sua vida, que de facto quando nós chegamos à responsabilidade e a preocupação de gerir, acaba por nos deixar pouco espaço para isso, dadas as preocupações que de facto os negócios nos trazem. Mas sem dúvida, quer ao nível da cortiça e com a família, temos estado a olhar para isso. Eu acho que de facto nós estamos numa fase, ainda somos todos jovens, mas eu penso que o futuro, sem dúvida, levará a que esses planos estejam de uma forma mais séria, mais estruturada em cima da mesa. Pensou alguma vez, agora com a guerra na Ucrânia, ir à Ucrânia fazer qualquer coisa para apoiar a Ucrânia ou não? Eu pensei, e eu acho que qualquer um de nós que estava em casa nos primeiros dias a assistir às notícias, qualquer um de nós teve vontade de se meter num carro e de facto ir ajudar de uma forma voluntariosa. Claro que tive. A Galp foi a primeira empresa portuguesa a tomar a iniciativa de romper os seus negócios com a Rússia, e portanto foi uma decisão que o Conselho de Administração entendeu tomar e que era um sinal para nós importante, não estar de facto a financiar a guerra, e ajudamos de facto bastante as famílias, demos bastantes recursos e meios primários para a Ucrânia, e temos contribuído bastante. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Tem opções ideológicas, partidárias? Já alguma vez pensou em fazer política? Gostava de ser ministra? Não, porque... Não gostava de ser ministra? Não, de todo. Mas tem opções políticas? Não tanto. Menos ideológicas, Francisco, deve ter. é assim... o ónus da política em Portugal é enorme.
o escrutínio sobre alguém que tem vocação política é demolidor, eu diria destruidor. Infelizmente não há um pensamento de enaltecer, mas mais de arrasar. E eu estou muito mais focada em ajudar o meu país e criar valores naquilo que eu própria consigo fazer e no que eu controlo. E uma das coisas que eu sinto muito, e hoje pensando um pouco nos jovens, eu fui criada em algum clima de austeridade empresarial, e portanto o espírito de missão, a resiliência, o saber esperar, que acho que é algo que falta hoje muito às gerações. Eu acho que as gerações atuais vivem muito no imediatismo, no sucesso rápido, não gostam de passar por situações de desconforto e ninguém evolui a não ser com dificuldades. E o que é que se pode fazer para mudar essa maneira de ser? Eu acho que temos que, nós, empresários, criar na geração esse espírito de criar valor, o bem de criar valor, o que as pessoas se sintam parte ativa de transformação. Uma pessoa que está poucos meses num sítio, depois vai para outro sítio, depois vai para outro sítio. Acho que a questão financeira também é muito importante, e nós hoje, e falamos muito, de facto, as pessoas não têm, e os salários em Portugal não estão adaptados àquilo que jovens formados podem ter noutros países. Qual é a solução? É subi-los em Portugal? Também tem que se reduzir os impostos, não é? Porque não se pode subir salários com uma carga fiscal que depois acaba por não chegar às pessoas, o benefício, não é? Depois sobe de escalão, mais carga fiscal, e portanto acho que tem que ser eu acho que há vontade empresarial, e julgo que qualquer empresário tem consciência de facto da necessidade de salarial e de se melhorarem os salários, mas obviamente que aí há sempre uma contribuição importante que tem a ver com a contribuição do governo, no sentido de criar condições fiscais para que isso também se possa fazer. Penso que foi uma conversa muito interessante, muito reveladora da sua maneira de ser, do seu dinamismo, da sua vontade. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco, foi um prazer estar aqui consigo. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.